Vamos lá para Juízes, é o 7º livro da Bíblia. Período da história de Israel que homens e uma mulher dirigiram, julgavam a terra. Capítulo 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Às vezes o que estamos fazendo não é mal aos nossos olhos. Não notamos assim nenhuma aberração, nenhum erro, nenhuma coisa dolosa, nenhuma coisa, vamos dizer, errada. Nós temos que ver o Senhor. Como é que o Senhor vê? Primeiro vamos entender que o que agrada ao Senhor, o que alegra o Senhor, o que faz, o que é bom aos olhos do Senhor. Terceira carta de João, no finalzinho da Bíblia, versículo 4. A Bíblia diz assim: não tenho maior gozo, maior alegria do que essa, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Lembrando que Jesus disse, João 17, Pai, a tua palavra é a verdade. João 17, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a pessoa deve entender isso. O que alegra o coração de Deus é você andar na verdade. O que eles fizeram que parecia mal? Vamos mostrar lá na frente. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Deus permitiu que isso acontecesse na vida deles. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Eles tentaram resolver do jeito deles. Mas Jesus falou no Novo Testamento, capítulo 15 de João, capítulo 15, versículo 5, a segunda parte. Ele diz assim, olha só, porque sem mim, no final, porque sem mim nada podereis fazer. E eles quiseram fazer como nós fazemos, marcamos um jejum, mas ele deu direção para isso. Fazemos votos com Deus, quase que comprando a bênção de Deus. Propósito de madrugada, não estou dizendo que é errado não, mas tem que ver se é a direção do Senhor. Eles fizeram fortificações, cavernas, mas não era a direção de Deus. O Salomão, quando escreveu o Salmo 127, é um Salmo de Salomão, ele diz assim, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E não adiantou. A guarda deles, quer dizer, o que eles fizeram, não adiantou. Versículo 3 do capítulo 6 de Juízes. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixava mantimento em Israel. Você vê que Gaza é antigo, né? O que você está ouvindo aí é antigo. Nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos. Já viu uma nuvem de gafanhotos? Não dá para ver. Parece que é uma nuvem que está vindo, parece que é uma sombra, um vulto, né, que a pessoa está vendo ali. São muitos, não dá para contar. Que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Jesus foi claro, Satanás vem senão matar, roubar e destruir, o que eles fizeram. Assim empobreceu muito Israel pela presença dos medianitas. Irmãozinho, a presença do inimigo na vida da pessoa faz isso. Tem gente que empobrece financeiramente mesmo, por causa de um amante. A Bíblia diz que por causa da mulher estranha, o homem vai mendigar um bocado de pão. Às vezes foi uma pessoa bem sucedida. O outro, por causa do álcool, não é? Quantas pessoas você vê aí, às vezes, jogador de futebol, mas não só jogador de futebol, que geralmente por causa do álcool. Eu conheci talentos, pessoas capacitadas, entenda? Mas que o álcool, eu tinha um amigo de Copa, ele é um desenhista de primeira. Ele passou num concurso na época, dentro da Petrobras, mas nossa, meio por do álcool. Muito, entenda? Muito aqui, já no Evangelho, já convertido, eu atendia pessoas capacitadas. Um dia eu estou indo na rua, aqui perto tem um shopping chamado Shopping Light. Eu tomei um café e eu vi um rapaz externo, me olhava, aí sorria, eu falei, tudo bem. Aí quando eu vim, o pastor disse, pastor, aquele moço está nos seguindo, vindo atrás. E eu disse, posso lhe ajudar? Ele disse, pastor, eu queria ajudar. Ora por mim, pastor. Ele era gerente de um banco muito falado, que até nem existe mais. Na Paulista, esse banco, até na época, enfeitava muito para o Natal, lembra? Enfeitava muito aqui. E depois ali, agora, depois virou Itaú, e lá agora é um Mac, né? o Super Mac lá, né? Que está. Então, mas ele começou a entrar nas drogas. Ele disse, pastor, depois ele veio aqui falar comigo, ele disse que o bicho pega, e ele vai para a chamada Cracolândia e fica quase uma semana lá como bicho. Se eu vendo tudo, passo minha roupa, vendo tudo, lá tem tudo. Você vende a sua roupa e compra outra. De ficar na rua, coisa estranha mesmo.
E era o álcool, então eram as drogas. Então a presença do inimigo faz isso. Mas às vezes não é álcool, drogas, amante, não. Às vezes é um ódio, irmão, no coração de uma pessoa. É uma raiva que você guarda. Isso é o quê? É um midianita no teu coração. Ou o medo. É o medo no seu coração. É um inimigo, é um midianita, é um estranho que está em você. Ou às vezes, entenda, uma coisa pessoal, que você não consegue crer no Evangelho, você está ligado a um credo religioso. Eu tenho chamado a atenção das pessoas, principalmente quando alguém perde um parente, um ente querido, alguém tem esse costume de trazer uma mensagem do além. Olha, o fulano mandou dizer que está muito bem, que você não tem que se preocupar não, tá? Ele mandou dizer para você não se preocupar com ele, que ele está muito bem. Ah, obrigado. Não, eu disse, irmão, assim, tudo bem, respeito, mas isso não existe. Eu creio na Bíblia Sagrada. Entenda? Não é dessa maneira. Não tem comunicação. Mas as pessoas querem essas coisas e ficam dentro dela e acabam não sendo libertas como deveriam de ser. Então preste atenção se não tem um midianita no seu território. Aí eles clamaram ao Senhor. E diz o 7, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, não clamar porque queriam Deus, não. Somos nós, que talvez estamos clamando porque o bolso está vazio. Estamos clamando porque estamos doentes. Mas eu também vim assim, eu vim clamar porque estava doente. Mas depois eu entendi que Deus tinha mais para mim, Deus tinha salvação, tinha vida eterna, então eu quis ir continuar na comunhão com Ele. Cuidado com isso. Eles clamaram por causa dos midianitas. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse, às vezes o socorro de Deus não vem como nós pensamos que viria. Uma senhora, eu estive segunda-feira, nesse feriado, dia 20, eu estive fazendo uma reunião da inauguração oficial lá de Pinheiros. E uma senhora foi curada de 2 nódulos embaixo do braço. Outras pessoas foram curadas de movimento, de muitas coisas, mas ela foi curada disso. Ela disse que tinha que colocar uma almofada, entenda, para dormir, porque doía. E estava já nascendo o 3º, cabeça de um dedo, ela contou. Aí ela foi curada e ela disse que, pastor, foi como imposição de mãos, quer dizer, ela sentiu como imposição de mãos. Ah, não teve, foi sentindo. E tem gente que começa a querer achar que o socorro de Deus pode vir assim. O outro disse, eu estava orando, eu senti um calor, vinha aqui na minha perna e desceu no meu joelho, eu estava com uma artrose, não conseguia nem dobrar e dobrei. Mas às vezes não vem assim, às vezes é uma palavra, irmão. Lá no Salmo 107, versículos 19 e 20, o salmista fala a respeito disso aqui. Diz assim, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Como? Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Às vezes, o socorro não é um fogo que Deus vai mandar, não é um anjo, não é um pastor que vai colocar a mão na sua cabeça, é uma palavra. Palavra que às vezes vai te repreender, vai mostrar sua nudez, mas é como eu costumo dizer para vocês, é um remédio que arde, mas cura. É um remédio que é amargo, mas vem, que é necessário. E às vezes né? Deus pede algo para você fazer que às vezes você não quer. Abandonar algo, renunciar a algo, e a palavra, mas é a palavra, não é o homem, é a palavra. É a palavra que vem e fala. A Bíblia Sagrada diz, isso é muito importante para nós, João 3,17. Olha o que diz. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós sabemos que Jesus não era um homem que Deus tinha no céu. Você cansa de ouvir isso aqui, está sempre ouvindo. Jesus não era um homem que Deus tinha no céu, não era um bebê que tinha no céu. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, pessoa humana. Natal agora comemoramos o quê? Nascimento de Jesus. Claro que ninguém sabe o dia. Eu até brinquei, o pastor Hilton falou que ele tem 12 natais agora. Ele tem um no dia 25 e no dia 7 de janeiro. Lá tem a igreja do Teodoro, que eles, com muita gente lá, comemora assim. Então eles têm a noite de Natal, 24 para 25 e dia 6 para o dia 7 de janeiro. Mas não vamos entrar na polêmica do dia, não. Sabemos que Jesus nasceu. Mas então Jesus é a palavra de Deus. Ele enviou a palavra ao mundo, a palavra vem não é para te condenar, mesmo a palavra que mostra a sua nudez. Mesmo a palavra que mostra o seu erro, que mostra a sua falha, não é para te condenar. Não, como às vezes o homem quer descobrir, quer mostrar algo para te humilhar. Não, Deus é para salvar. E agora nem sempre aceitamos a palavra de Deus. Um homem chegou diante de Jesus, o seu criado estava em casa, paralítico e violentamente atormentado. E ele pediu a Jesus a cura para o servo dele. Disse, Senhor, o meu servo está assim,
em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. O homem disse: não. Mateus 8:8. Olha o que diz. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Uma palavra, é uma palavra, mas repito, nem sempre é a palavra que gostaríamos de receber. Mas a Bíblia diz, Mateus 4:4, o quê? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui, a palavra que sai da boca de Deus, não é só a palavra que diz, eu sou o Senhor que te sara. Prosperidade é dom de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Não, é toda a palavra, que às vezes é dura, e vamos ver isso aqui na frente. Eu tenho que correr um pouquinho agora, tá bom? Que o horário está passando. Aí ele diz assim, versículo 8 do capítulo 6, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que eles disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quando vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos a minha voz. Oh, israelitas, vocês estão chegando aqui, ó, os deuses dos amorreus não são como os deuses dos egípcios. Aqui tem Deus que quebra a perna, que tira marido de casa, que faz a pessoa beber cachaça. É como aqui que eu falo isso aqui, não, estou dando só uma ilustração para você. Entenda bem, hoje nós somos ameaçados, não podemos falar que essas entidades, que senão você está ofendendo a religião dos homens, mas todo dia eles falam mal da igreja, falam mal de Jesus, põe Jesus no teatro, põe Jesus, entenda bem, virando a mão, não sei mais o que, apresentam um Jesus que, entenda bem, deboche puro, mas nós não podemos falar o nome daquela entidade. Mas aí o pessoal também não é bobo, sabe? Aquele que diz que é o dono da cachoeira, da pedreira, do cemitério, é tudo derrotado, tudo fracassado, está embaixo dos nossos pés. Qualquer cristão tem autoridade para expulsá-la em nome de Jesus. Qualquer cristão tem, isso aí é bem claro. Mas eles temeram. Eles tiveram mais, foi mais do que isso. O que eles fizeram? Não deram ouvidos à minha voz. Não é ter medo do mal, é não ouvir a palavra de Deus. Lembra? O homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai. E foi Deus quem disse, vocês não temam os deuses amorreus. Para nós é a mesma coisa, não temas porque eu sou contigo. Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não quero saber se a pessoa trabalha com guia tal, com a entidade tal, eu não vou temer, não, mas também não vou temer a morte. Por quê? Porque o Senhor venceu a morte, e eu sei que a minha morte não será o fim. Quando eu fechar os olhos aqui, eu não vou ter a morte, a separação, eu vou ter a vida eterna. O meu corpo vai ser sepultado, cremado, se Jesus não voltar antes, não sei, ou oferecido para uma universidade, para pesquisa, sei lá. Entenda? Pouco importa isso, importa simplesmente é que meu espírito estará no Senhor, como ele falou para aquele homem. O corpo dele foi crucificado, daquele homem, de Jesus, ressuscitou, mas do homem não. O homem apodreceu na cova, o corpo dele, mas o espírito dele estava onde? No paraíso, exatamente. Hoje estarás comigo no paraíso. É isso que nós temos que entender. Então não temos que ter medo da morte. Se eu tenho uma morte, porque eu não creio na vida eterna, irmão. E você tem que crer na vida eterna. Ele tem que crer, que é o melhor de Deus. A pessoa não está tão desligada que tem, meu Deus, misericórdia, pastor Jaime ficar falando essas coisas. Tipo, bem, irmão, para com isso. Não tema, entenda bem, a morte, porque ele já venceu a morte. Mas então, eu queria dar uma palavra. Quando ele diz, amai os vossos inimigos, Mateus 5,44, eu, porém, vos digo, amai os vossos. Quem falou isso foi ele, irmão. Essa palavra saiu da boca do Senhor. Não foi nenhum. Ele está dizendo, amai os vossos inimigos, porque na lei diz que era odiar, que não é amar. O que é amar? É querer bem, não é você ligar para a pessoa, olha fulano, você não gosta de mim, você fez muita maldade comigo, quero dizer que eu te amo, que Jesus mandou eu falar isso. Não é mais do que isso, é querer bem, só você falar com a pessoa, querer Jesus, que essa pessoa se converta, que essa pessoa te conheça, claro, tendo a oportunidade, fale com a pessoa, mas amar é querer bem. Então hoje, tira esse midianita, amaldiçoa esse ódio, não vai, você vai embora da minha vida. Assim como o medo, vai embora da mente. E se tiver outra coisa, não fique. Amigo, creia no amor de Deus. Todos nós enfrentaremos, entenda, a eternidade.
E a Bíblia não mente. Você não está crendo no amor de Deus. Depois da morte vem o juízo. E os antigos diziam, para morrer basta estar vivo. Eu posso, vou falar a você, não ficar cismado. Eu posso dormir e não acordar, irmão. Está lá, a filha vai acordar, lá o neto que sempre entra no quarto, dá para brincar com o vovô, né? E vai lá, e tem a menina que fica assim, né? E vai, e o vovô não mexe, irmão. Ele, mamãe, vovô está dormindo, chama a mamãe, e o vovô já era. O vovô está na glória com Jesus, ela conhece a palavra de Deus, não vai gritar, oh meu Deus, pai, não, Jesus está na glória com o Senhor. Temos que fazer isso.